Uma garota com QI de 520 ficou presa no exame de admissão à faculdade. Ela tem medo de não ser aprovada se tirar uma nota muito baixa, mas se tirar uma nota muito alta, terá medo de ser selecionada para treinamento especial. Olhando para o olhar confiante do estudante medíocre, ela percebeu que o exame era muito fácil e decidiu tirar 95. Ela certamente conseguirá se matricular. A pequena criada se preocupou que ela não fosse aprovada, mas ela estava muito confiante de que não haveria problema. Afinal, as perguntas são muito fáceis e a pontuação já foi controlada com precisão. Ela poderá relaxar até o fim. Quem diria que a criada diria que as perguntas eram muito difíceis, sendo ditas como as mais difíceis dos últimos 100 anos? Ela ficou tão chocada que saltou da cama. Percebendo que sua pontuação anterior era muito alta, ela sentiu que sua vida não tinha esperança. Acontece que ela não era a dona original do corpo. Por causa da maldição da vida eterna, ela renasceu repetidamente com suas memórias. 53 renascimentos contínuos. Isso a fez sofrer por muito tempo. Quando ela acordou pela 54ª vez, tinha cabelos brancos como a neve. Com olhos como safiras, ela se tornou a princesa inútil Lu Fei. Não apenas ela tinha uma madrasta malvada, mas até mesmo os medíocres a desprezavam. Seu próprio pai nem se importava. Após a morte da dona original por doença, ninguém em casa percebeu, mas ela não queria lidar com essas coisas. Ela queria descansar bem nesta vida. Quem diria que assim que ela ia dormir, a madrasta malvada apareceu imediatamente e começou a gritar com ela. Ela também disse a Lu Fei para arrumar suas malas. Ela estava um pouco irritada e disse desculpe enquanto se levantava. Estou um pouco cansada. Ela educadamente pediu a outra parte que fosse embora. Quem diria que a madrasta não desistiria? Ela até a chamou de mal educada. Um simples olhar de impaciência fez a madrasta parar de falar de medo. Deixando uma frase dizendo que isso não acabaria, ela se virou e fugiu apressadamente de forma desajeitada, pensando em sua família problemática e em sua beleza deslumbrante. Como ela poderia relaxar a partir de agora? Que tal se tornar um peão para um cafajeste? E então ser friamente tratada por ele? Afinal, ela tem muita experiência nisso. Mas a prioridade agora ainda é ter um bom sono de beleza. Quem diria que a porta seria arrombada novamente? Acontece que a madrasta trouxe um ajudante. Este é seu irmão do mesmo pai e mãe. Vendo a madrasta com uma expressão feroz, ela inexplicavelmente sentiu que ela estava agindo como um cão que late para o seu dono. Diante das acusações que vieram sem pedir licença, ela queria ignorá-las diretamente. Quem diria que a outra parte ficaria ainda mais arrogante, acusando a garota de desrespeitar a madrasta. E daí? Eu sou uma mulher que começou a me insultar assim que apareceu. Essa pessoa pode ser chamada de mãe? O irmão sabia que estava em falta. Por um tempo, ele ficou sem palavras. Depois, ele pediu a Lu Fei para pedir desculpas à madrasta. A garota disse casualmente as palavras desculpe. Se você gostar, sugiro que volte e coma mais algumas maçãs. Ela sabia que estava em falta primeiro. Virou-se, levando a madrasta para fora do quarto, finalmente lidou com a madrasta malvada, desabou no chão bocejando. Deitou-se na cama sem dizer uma palavra. Desta vez tem que dormir bem. Mas as memórias de sua vida passada e de seus companheiros fizeram-na chorar novamente. Essa dor que lhe causava o esquecimento, não conseguia se acostumar, não importa quantas vezes reencarnasse. Quando estava triste, precisava comer algo delicioso para mudar seu humor. Depois, foi ao refeitório e pediu à serva para cozinhar. Quem diria que, após esperar meia hora, a serva jogou uma tigela de água fria. E ainda disse arrogantemente que já tinha passado da hora da refeição e que só havia essa deliciosa sopa, com uma atitude altiva. Não colocava a princesa em seus olhos. Lu Fei simplesmente se levantou calmamente e deu um tapa forte. Caiu no chão sem dizer uma palavra, olhando para os olhos assassinos da princesa, mas cheia de relutância. Eu sou a princesa do ducado. Com as acusações do duque, quantas vidas você acha que tem para morrer? Assustada, a serva tremeu e pediu desculpas. Vou pegar algo para você comer imediatamente. Não continuou a incomodar algumas pessoas. Pediu que tivessem 2 minutos. Olhando para o delicioso bife à sua frente, o coração de Lu Fei estava um pouco pesado. Havia muitas maneiras de mudar sua situação, mas qualquer uma delas exigia esforço. Além disso, teria que se casar com o quarto príncipe depois de atingir a idade adulta. Ela tinha capacidade de competir pelo poder com o príncipe herdeiro, e se casar com ele certamente a mataria de tanto trabalhar. Enquanto ela pensava, Zadai de repente enviou alguém para procurá-la.
Isso também era do seu agrado, desta vez seria para romper completamente com a família. Respeitosamente fez uma reverência ao pai. Zadai de repente ficou um pouco curiosa. Você não está com medo hoje? Porque eu não fiz nada de errado. Com uma atitude confiante, ele pensou que sua filha estava possuída por outra pessoa. Mas Zadai não se importou com essas coisas, ela só esperava que a família pudesse ter paz, então que o incidente de hoje não se repetisse. Lu Fei ficou sem palavras. Você sabe que a ferida está piorando, mas ainda quer disfarçar? Vendo Zadai irritado, Lu Fei não teve medo algum, ou use a medicina para curar a ferida. Ou corte a ferida e piora. Não há necessidade de usar medicina em casa agora, então vou deixar o ducado hoje. Quer você concorde ou não, você tem que admitir que ninguém gosta de mim nesta casa. Por isso tenho que ir embora. Vendo que Zadai não falava, considerei que você concordou. Despediu-se respeitosamente, não mais se apegando, virou-se e saiu. Até sair. Ainda não havia nenhuma palavra de apelo. Embora tenha achado que valeu a pena para a dona original, pelo menos não atrapalharia sua vida futura. Rapidamente arrumou a bagagem, e quando estava prestes a sair, encontrou inesperadamente um convidado indesejado. Para impedir que a irmã deixasse o principado? Você tem algum plano melhor? Por um momento, o homem ficou sem palavras. Vendo que sua irmã realmente ia embora, o irmão mais velho entregou a ela um colar. Este colar era um símbolo da família. Ele até continha magia poderosa que poderia proteger Lu Fei em momentos de crise. Ela não recusou a boa vontade do irmão. Desta vez, sua nova jornada realmente começaria. Um grito repentino a assustou. Descobriu-se que era a pequena serva Mari que a perseguia, chorando e implorando a Lu Fei para levá-la embora. Ela era a única pessoa em casa que a representava. Ela a persuadiu a sofrer junto, mas Mari estava muito determinada. Eu gosto da senhora. Por isso, devo segui-la. Um diálogo familiar a fez lembrar repentinamente de um velho amigo de sua vida passada. Seu coração se moveu instantaneamente. Ela acariciou a cabeça da menina com carinho. Então você me seguirá de agora em diante. E seu próximo destino era a melhor universidade do continente, Aine, que ela mesma havia fundado como um orfanato. As crianças foram nomeadas em sua homenagem. Mas na época, ninguém poderia imaginar que este lugar se tornaria uma universidade de ponta no futuro. Ele até ensinava vários cursos profissionalizantes. Não só comida e bebida gratuitas, mas também se formava sem precisar ir às aulas. Era a escolha perfeita para uma vida de deitar e esperar. Por isso, decidiu participar do exame de admissão, retornando após 200 anos. Todas as cenas pareciam ter mudado muito, mas ainda havia um pouco de conforto. Ela olhou para a multidão de candidatos na porta. Embora Lu Fei não estivesse nervosa em sua boca, afinal, 200 anos haviam se passado e os pontos de conhecimento já eram diferentes. Para ter certeza, ela revisou um pouco. Ela sinalizou para Mari voltar primeiro, enquanto ela mesma ia para a biblioteca. Gastando uma hora inteira, ela finalmente aprendeu todo o conhecimento dos últimos 200 anos, caminhando de volta para casa. De repente, ela conheceu uma garota de cabelo rosa. Ela se apresentou como a filha do Marquês, uma família tão grande quanto um grão-duque. Assim que se conheceram, ela zombou de Lu Fei. Em resumo, ela era tão inútil, mas teve a coragem de vir fazer o exame, o que era realmente admirável. Embora fosse uma provocação, ela a achou engraçada, vendo a confiança da garota de cabelo rosa. Ela deliberadamente fez uma série de perguntas, da história à biologia. Ela perguntou de tal forma que a garota de cabelo rosa quase duvidou da vida. Estas coisas deveriam ser muito simples. Você realmente estudou a sério? A garota de cabelo rosa ficou furiosa. Ouvir Lu Fei lembrá-la de estudar a deixou ainda mais furiosa, pulando no lugar, mas ela realmente não conseguia fazer nada. Ela teve que ir embora abatida. Foi por isso que ela pensou que as perguntas eram fáceis quando viu a confiança da garota de cabelo rosa naquele momento. Quem diria que tantas pessoas falhariam? Vendo a expressão surpresa do examinador, Lu Fei ficou ainda mais inquieta. No momento em que abriu a carta de notificação, o resultado foi o esperado. O primeiro lugar com 90 pontos. Ela não conseguia entender onde as coisas deram errado. De repente, a garota de cabelo rosa apareceu novamente, com um ar de orgulho e confiança. Vendo a expressão feia de Lu Fei, ela pensou que a princesa havia falhado no exame e estava exibindo sua segunda colocação. O examinador estava prestes a avisá-la, mas Lu Fei, com raiva, disse a ela para não falar. Desculpe, sou um pouco tímida. Ela quis ir embora,
mas foi parada pelo examinador, que revelou que ela não era apenas a primeira da escola. Ela também teve a maior pontuação entre todos os candidatos. Ouvindo os elogios contínuos do diretor, Lu Fei ficou entorpecida. Minha vida de deitar e relaxar não pode ser interrompida. Ela declarou que tudo era sorte e que as coisas simplesmente aconteceram por acaso. Inesperadamente, o diretor ficou ainda mais satisfeito, percebendo que as respostas de Lu Fei eram perfeitas, uma verdadeira prodígio acadêmica. Vou garantir que seu talento floresça perfeitamente. Lu Fei sabia que não adiantava argumentar, então ela teria que resolver isso rapidamente. Quero cancelar minha inscrição. Como um ser capaz de reencarnar continuamente, sua alma estava ligada por regras. Uma vez que ela concordava com algo, tinha que cumprir, então ela só pôde pedir desculpas e se despedir, mas vendo a decepção do velho diretor. De repente, ela sentiu uma pontada de culpa, afinal, ele também queria reter talentos. O diretor disse, esperarei por Lu Fei para sempre. A voz familiar a fez lembrar de seus alunos em sua vida passada, quando ela também era tão entusiasmada. As duas pareciam adoráveis demais, e ela finalmente cedeu e ficou, mas com algumas condições. Primeiro, se houver um motivo inevitável, devo ter permissão para me retirar em qualquer circunstância. Segundo, minhas notas devem permanecer em segredo. Diante da dúvida do velho diretor, ela inventou que sofria de enxaqueca e que as tecnologias atuais não conseguiam curá-la. Isso acontece sempre que sou notada por todos. Embora a desculpa fosse esfarrapada, o velho diretor não tinha como refutá-la. Olhando para a cama grande e macia à sua frente, Guang pensou em seu trabalho árduo e finalmente poderia dormir bem. Ela trocou de roupa e subiu na cama grande, desta vez para dormir 20 horas, mas Mali ficou ansiosa. Puxando o cobertor, ela puxou para fora da cama. Você precisa fazer amigos e ter um romance doce. Lu Fei ficou confusa. Eu já tenho um noivo. Com quem mais eu teria um romance? Inesperadamente, o quarto príncipe estava na escola. Ele era até o representante dos alunos do quarto ano. Lu Fei ficou chocada. Se ela soubesse antes, teria desfeito o noivado antes de vir. Mas enquanto ela não saísse do dormitório, provavelmente não encontraria o quarto príncipe, e ela fugiu de casa. A família deveria ter desfeito o noivado por conta própria, certo? Ela suspirou aliviada. Parecia que tudo ficaria bem se ela apenas relaxasse. Logo ela adormeceu profundamente, e Mali, de preocupada no início, tentou acordá-la. No final, ela desistiu completamente, e 3 dias depois Lu Fei acordou, vendo o rostinho emburrado de Mali. Só então ela se lembrou que não estava sozinha. Ela se aproximou com cautela, querendo pedir perdão, e também usou doces e sobremesas como isca. Como esperado, a pequena criada imediatamente chorou pedindo um abraço. Mas, senhorita, estamos sem dinheiro. Só então ela soube que Mary estava com fome há vários dias. Afinal, a academia oferece refeições gratuitas aos alunos. Ela baixou a cabeça e pediu desculpas a Mary. Eu vou te compensar adequadamente. Ela se virou para pegar o vestido formal completo. Desta vez, vou te levar para ganhar muito dinheiro. Um nobre vestido preto e vermelho. Os olhos de Mary brilharam. De repente, ela ouviu uma comoção. Acontece que um nobre estava intimidando um plebeu. Não só ela deu um tapa na cara dele em público, como também gritou que a garota não tinha educação. Lu Fei não queria se intrometer. Afinal, esse tipo de coisa acontecia muito. Ela não tinha tempo para cuidar de um por um. Mary, no entanto, era muito compassiva. Senhorita, não podemos ajudá-la? Lu Fei estava prestes a explicar para Mary, mas quem diria que o cabelo vermelho ficaria cada vez mais arrogante. Ela até mandou a garota se ajoelhar e latir. Desta vez, Lu Fei achou que era demais. Ela fundou a escola. Não é para que as pessoas sejam intimidadas. Ela pegou uma pedrinha aleatoriamente e a chutou para frente com força. Com um bang, atingiu o topo da cabeça. Cabelo Vermelho ficou furioso e estava prestes a repreender, mas então viu a princesa. Vendo que Lu Fei era como ela, Cabelo Vermelho suspirou e não ousou mais ser arrogante. Lu Fei, no entanto, não pretendia deixá-la ir. Você não vai fazer uma reverência quando me vir. Cabelo Vermelho estava muito chateado, mas diante da intimidação da princesa, ela só podia se curvar relutantemente. Sua postura não é padrão. O ângulo do joelho é insuficiente. Os ombros também estão um pouco baixos. Assim que ela estava prestes a usar um pedido de desculpas para encerrar o assunto, quem diria que Lu Fei a faria tentar novamente? Ignorando a expressão chocada de Cabelo Vermelho,
Ela usou a desculpa de ensinar para fazê-la repetir 100 vezes, até que finalmente não havia falhas. Ela pensou que o tormento havia acabado, mas ouviu que ela tinha que ensinar outras coisas. Assustada, ela fez uma reverência padrão. Ela se virou e disparou a 100 metros, fugindo. Mary estava simplesmente admirada. Ao redor, houve aplausos. Diante dos agradecimentos da garota, ela rapidamente explicou que não foi por causa dela. Ela apenas queria ensinar etiqueta para cabelo vermelho. Quem diria que a garota ficaria ainda mais comovida? A garota fugiu da cena, mas não sabia que não muito longe. Dois homens estavam observando os dois. Um deles era o noivo da princesa Lu Fei, o quarto príncipe. Do outro lado, os dois chegaram a um castelo. Mary estava chocada. Senhorita, você não vai ganhar dinheiro aqui? Este é um cassino. Ouvindo os sons frenéticos ao redor, a pequena Mary agora quer ir para casa. Lu Fei, no entanto, prometeu que conseguiria ganhar. Não se trata de ganhar ou perder. Jogar é uma coisa ruim. Então você acha que eu sou uma pessoa má? Vendo a hesitação de Mary, Lu Fei decidiu se transformar em um defensor da justiça. Eu só vou ganhar o dinheiro daqueles que trapacearam, o mais importante, vendo os 200 yuans que ganhei. Sinto que estou prestes a me tornar uma pequena rica, o que é impossível, é claro, levanto-me da mesa de jogo. É hora de punir esses trapaceiros, já que vim. Vou fazer uma grande bagunça. Vamos ganhar primeiro 300 milhões. Viro-me para procurar um alvo e logo ouço um grito. Acontece que alguém já armou uma armadilha. Cabelos brancos e um rosto bonito, à primeira vista parece um grande canalha, e ainda por cima trapaceia abertamente. Parece que é ele. O homem também foi atraído pela beleza da garota e convidou Lu Fei para brincar junto. Então não me culpe. O loiro ainda está preocupado que Lu Fei não saiba, sem saber que já foi vigiada por um grande mestre. As primeiras rodadas foram normais, até o início da quinta rodada. As cartas na mesa. Era um pouco maior que Lu Fei. Olhando para o rosto orgulhoso do homem, ele riu secretamente. Ele não aguentou mais. O loiro disse que tinha sorte, mas não sabia que a técnica já tinha sido vista. O oponente estava usando magia. Trocou por cartas grandes no momento em que virou as cartas, e não deixou nenhum vestígio. Em geral, mesmo o mestre teria dificuldade em ganhar. Mas Lu Fei é diferente, porque ela pode sentir o fluxo de magia, então ela definitivamente não perderá. O loiro também ficou pasmo. É a primeira vez que encontro um mestre tão poderoso. É a primeira vez que encontro um bom homem como você. Fui tratado como um tolo. O homem foi muito feliz em bater. Eu pensei que o loiro tinha problemas mentais, mas não esperava que o homem tivesse uma intenção ainda maior, e propôs decidir o vencedor em uma rodada. Se Lu Fei vencer, ela levará todo o dinheiro. Se a garota perder, ela terá que sair comigo por um dia inteiro. Lu Fei ficou furiosa, levantou-se e recusou diretamente. Você quer comprar um dia meu por tão pouco dinheiro? O que você pensa que eu sou? Imediatamente entendi que a garota tinha entendido mal, e primeiro pediu desculpas educadamente. Eu só espero poder tomar um chá com você. Então assenti e sentei-me novamente. De qualquer forma, eu não poderia perder. O homem primeiro mostrou 3 copas, Lu Fei colocou 2, e depois mais 5 cartas. Desde que o loiro troque uma carta, ele pode ganhar, mas ela não está nem um pouco apavorada, sentindo a magia do homem nas cartas. No momento seguinte, o loiro colocou 4 copas, parecendo ter um círculo sagrado em mãos, e perguntou com um sorriso se o acordo era válido. Claro, mas quem ganha não é necessariamente você. Vira um straight flush. O loiro ficou louco, não esperava que Lu Fei ganhasse. Descobriu-se que enquanto Lu Fei a induzia a trocar de carta, ela mesma trocou as cartas correspondentes de acordo com a contramedida. Agora 30 milhões foram recebidos, e a vida depois disso pode finalmente ser bem aproveitada. Sinto muito pela garota de cabelo dourado, não esperava que ela ficasse tão feliz, sem se importar. Em vez disso, ela ficou curiosa sobre o nome da garota e, ao ouvir o nome verdadeiro de Lu Fei, sorriu e disse que estava muito feliz naquele dia. Espero te ver da próxima vez. Lu Fei não tem interesse nela, já que ganhou o dinheiro. Tem que gastar. Primeiro, ela levou Mali para comer coisas deliciosas e depois comprou roupas bonitas para ela. Ao voltar para casa, me joguei na cama imediatamente. Quero me fundir com a cama. Não esperava alguém bater na porta. Quem viria de madrugada? Ao abrir a porta, viu a figura de um homem, com cabelo dourado escuro. Cabelo preto e branco. Era o noivo lendário Alcite. Vendo o outro se apresentar educadamente, ele também se apressou em se curvar e cumprimentar.
Enquanto Lu Fei estava confusa, o homem explicou rapidamente o motivo. Alguém o denunciou por ir a um cassino, e ele precisaria ir à comissão de integridade amanhã. Disse isso e bateu a porta friamente. Ser punida logo após a entrada, Ma Li teme que a senhorita seja expulsa, sem saber que isso é exatamente o que Lu Fei deseja. Ser expulsa ou ficar de castigo permitiriam que ela pregasse bem, sem saber que foi punida com limpeza, especialmente por causa do noivo. Isso não pode ser, de acordo com as regras da escola, me deixe suspender meus estudos. Não pude deixar de elogiar a alta moral de Lu Fei. Eu sou naturalmente muito honesta. No momento seguinte, Alcide viu uma luz dourada, pois ele tinha o olho do observador. Então ele podia ver através de todas as mentiras, mas diante de Lu Fei, que queria se aposentar e ficar ociosa, eram apenas um par de lindos olhos inúteis. De qualquer forma, suspender os estudos é melhor, não vou fazer algo tão cansativo quanto limpar. Finalmente, com a persuasão de Lu Fei, ela conseguiu o prêmio de 5 dias de suspensão, forçando-se a não rir e virando-se para voltar para casa e dormir. 5 dias depois, saiu renovada, desta vez ela examinaria a academia com atenção, mas as cenas em sua memória já haviam desaparecido. A única marca deixada foi uma pedra com um nome gravado nela. Lembrou-se das memórias de várias vidas anteriores. De repente sentiu falta dos companheiros perdidos. Todos morreram completamente, apenas sua morte foi especial. No momento da morte, ele renascia imediatamente em outro corpo. Então, para ele, a vida anterior durou menos de um mês. Lembrando-se da cena de morte completa na época, provavelmente a região da China estaria um caos, afinal, ele era muito famoso na vida anterior. Mas ele não podia ser arrastado por memórias, desta vez sua vida deveria ser bem tranquila, sentindo a brisa suave. Sem saber, adormeceu novamente, e de repente uma voz familiar veio, abrindo os olhos abruptamente. Era a garota loira de antes, foi um prazer te conhecer novamente. Diante da amiga que a denunciou. Lu Fei estava muito preguiçosa para lidar com ela. Como a garota sabia que era ela? Eu não sabia originalmente. Mas agora está confirmado. Sou a professora, não se confunda. 177 Denunciar também é para seu bem. Que cara de pau de quem trapaceia. Virei-me para ir embora. 178 Você não está curioso para saber quem sou eu? Não está óbvio. Cabelos brancos como sangue e magia profunda. 179 Além do príncipe herdeiro da rainha mãe, quem mais poderia ser? A cena ficou subitamente um pouco constrangedora, mas Lu Fei não se importou. 180 Peguei a bagagem com elegância. A garota curiosa parecia calma. Por que eu deveria me assustar? 181 Afinal, vivi tanto tempo. Um pequeno príncipe loiro é facilmente dominado. Dando uma desculpa para ir embora, querendo sair. 182 O loiro riu de repente. A atitude fria da garota atraiu com sucesso a atenção do loiro. 183 Olhando diretamente, disse que gostava de Lu Fei. Ignorando a expressão apática da garota, aproximei-me dela e declarei meu amor novamente. 184 Afinal, é a primeira garota que me fez sentir algo. O loiro decidiu dar um presente, concentrando a magia na ponta dos dedos. 185 No momento seguinte, Lu Fei foi envolvida por uma luz. Com a mudança da magia do loiro, a poeira em seu corpo também desapareceu. 186 A limpeza foi concluída rapidamente. Virei-me e disse adeus à garota. Lembrei-me da expressão do loiro agora. 187 Ela teve uma premonição sinistra. Por que é tão difícil deitar e não fazer nada? Quem diria que os problemas continuariam? 188 Acabei de ver o pequeno ruivo sendo intimidado. Como não queria limpar, roubei o trabalho do ruivo para ajudá-los. 189 Mas nem o ruivo ousava resistir. Apenas usava uma pá de limpeza no rosto. Lu Fei não aguentou mais. 190 Vocês me tratam como se eu não existisse? Assim que o líder do grupo quis repreender o agressor, viu a garota. 191 Rapidamente se apresentou. Embora os dois fossem nobres e difíceis de ofender, vendo o ruivo com uma aparência tão miserável. 192 Se eu não fizesse nada, me arrependeria. Comecei a perguntar sobre a situação do ruivo. Eles estão te intimidando. 193 Por que você não se defende? Mas o ruivo ainda mantinha a cabeça baixa. Eu queria que ele encontrasse coragem sozinho. 194 Afinal, nem sempre alguém estará lá para protegê-lo. Mas o ruivo ainda não ousava falar. Desapontado, desisti de persuadi-lo. 195 Quem diria que o loiro zombou do ruivo? Ele é conhecido na academia como um covarde. Lu Fei ficou ainda mais irritada. 196 Ele jogou uma luva suja no chão.
Assim que o loiro se preparou para lutar, ele disse que iria desafiá-lo para um duelo. 197 Por que você está fazendo isso, princesa? Porque eu não gosto da sua aparência. O desprezo da bela quase destruiu sua autoestima. 198 Eu lutarei no lugar do ruivo. Quem perder terá que limpar. Mas o loiro nem ousou atacar. 199 Já chega de brincadeiras. Princesa, por favor, não nos insulte. Luffy não disse mais nada. 200 O líder jogou o casaco. Ninguém seria responsabilizado por ferimentos nesta luta. Denunciar é para o seu bem. O trapaceiro é sem vergonha, virando as costas e querendo ir embora. Você não tem curiosidade sobre quem eu sou? Não está óbvio. Sangue de platina, cabelo branco e magia profunda. Quem mais poderia ser senão a princesa herdeira mãe filipina? A cena ficou repentinamente um pouco embaraçosa, mas Luffy não se importou. Elegantemente, ela pegou a bagagem. A garota curiosa parecia não estar apavorada. Por que eu deveria estar apavorada? Afinal, eu já vivi tanto tempo. Um mero príncipe amarelo pode ser facilmente dominado. Dando uma desculpa para me despedir, ela quis ir embora. Rindo, o garoto de cabelo dourado de repente gargalhou. A atitude indiferente da garota. Ele conseguiu atrair a atenção do garoto de cabelo dourado, dizendo diretamente que gosta de Luffy. Ignorando a expressão sem emoções da garota, ele se aproximou dela e se declarou novamente. Afinal, ela é a primeira garota que o fez se apaixonar. O garoto de cabelo dourado decidiu dar um presente. Poder mágico se concentrou na ponta dos seus dedos. No momento seguinte, Luffy foi envolvida por uma luz. Com a mudança do poder mágico do garoto de cabelo dourado, a poeira em seu corpo também desapareceu. A limpeza foi concluída rapidamente. Virando-se e dizendo adeus à garota, lembrou-se da expressão do garoto de cabelo dourado de agora há pouco. Ela sempre tem uma premonição sinistra. Por que é tão difícil deitar? Quem diria que os problemas continuariam? Justo a tempo de ver a Cabelo Vermelho sendo intimidada, e como ela não queria limpar, roubou o trabalho da Cabelo Vermelho para ajudá-los. Mas nem mesmo a Cabelo Vermelho ousou resistir, apenas usava um varredor no rosto. Luffy não aguentava mais. Vocês fingem que eu não existo? Zuantou estava prestes a repreender a origem, mas ao ver a garota, ele se apresentou apressadamente, embora os dois fossem nobres e difíceis de ofender, mas vendo a Cabelo Vermelho com um olhar lamentável. Se ela não fizesse nada, ela definitivamente se arrependeria, e perguntou a Cabelo Vermelho sobre a situação. Eles estão claramente te intimidando. Por que você não se defende? Mas a Cabelo Vermelho ainda mantinha a cabeça baixa, querendo que ela encontrasse coragem por si mesma. Afinal, não é sempre que alguém te protege. Mas a Cabelo Vermelho ainda não ousava falar, e desistiu desapontada de persuadi-la. Quem diria que a Cabelo Verde zombou da Cabelo Vermelho? Ele é famoso por ser um covarde na academia. Luffy ficou ainda mais irritada. Ele jogou uma luva fedorenta de sua vida, e quando o Cabelo Verde estava prestes a prender, ele disse que queria duelar com o oponente. Por que a princesa fez isso? Porque não gosto da sua aparência. O desprezo da beleza quase despedaçou sua autoestima. Eu lutarei no lugar da Cabelo Vermelho. Quem perder terá que limpar. Mas o Grenhair Gandhi não se atreveu a agir. Vamos parar de brincadeiras, princesa. Por favor, não nos insulte. Luffy não disse mais nada. O chefe jogou seu casaco. Esta luta não seria responsabilizada por ferimentos. Antes que o Grenhair pudesse reagir, peguei o acessório chamativo do cabelo vermelho dela. Se puderem me machucar, vocês vencem. Olhando para a arrogante Luffy, o Cabelo Verde quase explodiu de raiva, sacou uma pequena faca e correu direto. Luffy apenas se desviou ligeiramente. Em seguida, ela varreu com uma vara, afastando o homem com força por 50 passos. Um golpe na cabeça do Cabelo Verde. Achei a força do homem muito fraca, então deixei vocês virem juntos. Afinal, tenho 50 anos de experiência da vida anterior, mais do que suficiente para lidar com duas crianças. Diante dos ataques de 2 rounds, Luffy lidou com tudo com facilidade. Infelizmente, o corpo original era muito fraco, ela ficou sem fôlego depois de apenas 2 golpes, vendo que o Cabelo Verde estava prestes a cortar. No segundo seguinte, o Cabelo Vermelho apareceu e bloqueou na frente dela. Vocês me importunam, tudo bem. Agora vocês querem importunar uma mulher fraca. O Cabelo Verde ficou confuso. Isso pode ser chamado de fraco? De qualquer forma, hoje vamos rasgar o acordo. Então eu serei a oponente de vocês. Que arrogante. Traga a caixa de ferramentas. Entreguei a eles 2 caixas para ajudar a tratar os ferimentos.
Por que as garotas estranhas fazem duelos? Ela não planeja explicar. Apenas para fazer as duas pensarem nos seus princípios espirituais. Embora provavelmente tenha sido em vão, o cabelo vermelho ainda ousou vir agradecer a Lu Fei. A expressão inocente parecia muito com um animal. Ela falou Pequena Lu instintivamente, confusa porque Pequena Lu foi mencionado. Embora sem jeito, ela mudou de assunto rapidamente. Quem diria que o cabelo vermelho insistiria em retribuir? Lu Fei se arrependeu. Parece que mais problemas surgiram. Olhando para a expressão séria da garota, eu tenho um pedido. Você deve viver com dignidade. Embora eu não saiba sua dificuldade, não deixe nenhum arrependimento na sua vida. Pareceu tocar a parte macia do seu coração. Ela enxugou as lágrimas e disse em voz baixa, eu definitivamente viverei bem. Mesmo que esta vida termine, eu sempre me lembrarei da sua gratidão. Finalmente, resolvi um problema. Estava prestes a me dar bem com a cama grande, mas recebi um convite. Era de Sophie, do palácio de Rainjue. Ela convidou Lu Fei para um chá. Segundo as informações da pequena criada, essa garota é muito famosa entre os estudantes. Não só é muito bonita, mas também vem de uma boa família e é muito gentil. Dizem que ela é a celebridade do momento. Mas o que isso tem a ver com Lu Fei? Ela quer jogar o convite fora. Ela não quer se envolver em problemas assim. As pessoas deveriam ficar deitadas quietas em suas camas. De qualquer forma, elas alegaram estar doentes externamente, então não poderiam forçá-la. Mas senhorita, você está claramente muito saudável. Olhando para mim assim, na verdade eu sou uma garota linda e delicada. No momento seguinte, alguém bateu na porta. Era a criada de Sophie, trazendo o convite para a garota participar. Que inferno! Assim que ela abriu a boca para desculpar-se com a doença, a criada se ajoelhou com uma expressão de pânico. Parecia que Sophie deu uma ordem de morte. Caso não conseguisse alguém, ela seria punida, vendo a expressão assustada da serva. Aquele cara provavelmente fazia isso com frequência. Como diziam os rumores, ele era realmente gentil, e mudou de ideia e concordou em voltar. A serva ergueu a cabeça surpresa, curvou-se educadamente em agradecimento e saiu. Mary não entendeu por que ele mudou de ideia. Claro que era para ver a apresentação de talentos. Esta carta era o seu desafio, atacando pelas costas com palavras educadas. Esta era uma duelo no círculo social. Ela estava curiosa para ver que tipo de truques aquela garotinha teria. Ela escolheu um vestido casualmente e saiu. Sua beleza era de tirar o fôlego. Quando as duas chegaram ao salão de festas, ela viu Sophie na multidão de relance. Ela era realmente tão bonita quanto os rumores diziam, e seus maneirismos eram muito educados. Ela sorriu e cumprimentou Sophie. Ela sabia que a outra parte sorria com mais intenções, mas ainda assim respondeu com um sorriso educado. Ela guiou Sophie calorosamente, mas a designou para um canto desabitado, com a desculpa de que outros às vezes não podiam vir. Ela queria isolar Sophie assim, afinal, sendo ambas princesas, Sophie era sua única rival na sala. Contanto que ela pudesse superar Sophie, ela seria superior. Mary estava um pouco preocupada que sua senhora ficasse com raiva. Ela não sabia que tudo estava dentro das expectativas da garota, era apenas que esse tipo de brincadeira de casinha era realmente tão fofo que a fazia querer rir. Embora todos parecessem harmoniosos por fora, eles estavam apenas agradando a pequena verde de qualquer forma. É claro que havia aqueles que não queriam se misturar. Que cena espetacular! Embora ela pudesse substituir a pequena verde e ser bajulada, ela só queria ficar quieta. Essas reuniões cheias de intrigas tinham que ser interrompidas. Ela colocou o pé sobre a mesa. Sob o olhar assustado da pequena verde, Lu Fei sorriu, até mesmo inventou um nome para seu plano de batalha. Chamava-se Operação Cão de Guarda Energético, apenas derrubar um copo no chão, diante do olhar chocado de todos. Ela inocentemente disse que a mesa era de má qualidade, onde ela sentaria agora. O próximo alvo foi a pequena Rosa. Com raiva, ela tentou recusar, mas Lu Fei se aproximou rindo e gentilmente pressionou o pé da pequena Rosa. Você me odeia? Com um tom gentil, ela a assustou a ponto de não ousar falar mais, apenas abaixou a cabeça em resignação para Lu Fei. Claro que ela continuou a causar problemas, reclamando que o bolo estava muito ruim. A pequena verde de repente teve um mau pressentimento. O que você quer fazer? Lu Fei disse com um sorriso malicioso, até largando o bolo que estava segurando. Todos pareciam saber o que Lu Fei estava prestes a fazer. A pequena verde também se levantou rapidamente para impedi-la. Desculpe, mas já era tarde demais.
Apenas virando mais uma mesa, a pequena verde ficou furiosa, tão furiosa que não conseguiu dizer uma palavra por um longo tempo. Essa era exatamente a expressão que Lu Fei queria ver, mas ela não era digna de ser a pequena verde. Ela gritou com esforço que não a deixaria ir. O próximo bolo passou raspando em sua bochecha, bateu forte na pintura a óleo com um puxi e ela ficou tão assustada que não ousou se mover. Eu joguei o bolo porque estava com um gosto ruim. Eu não esperava que você estivesse ali, com um bolo Floresta Negra ao seu lado. O plano para causar problemas continua. Pegue o bolo e aproxime-se da garota, perguntando se está gostoso. A garota ficou paralisada de medo, vendo Lu Fei levantar uma pequena faca implorando para que ela não jogasse mais. Seu objetivo foi alcançado. Ela disse que queria encontrar um quarto silencioso e perguntou se elas poderiam conversar. Embora ela estivesse muito relutante, ela só pôde obedecer. Assim que entrou no quarto, ela ameaçou Lu Fei. Eu nunca vou te perdoar. Ela não se importou com a ameaça da pirralha, apenas ficou um pouco confusa. O treinamento adicional do Duque Min Lingain deve ser justo. Como ela entregou uma pequena chá verde? Su Fei ficou furiosa e rangiu os dentes. Eu vou te fazer arrepender. Eu estava um pouco ansiosa para ver o que a pequena chá verde faria. Claro, era para te impedir de entrar no círculo social. Lu Fei riu de repente. Ela não poderia desejar mais. A pequena chá verde pensou que estava sendo ridicularizada. Lu Fei só gritou de raiva. Ela estava sem palavras. Por que elas não podem se comunicar bem? Sua vida já tinha sido arruinada por ela. Lu Fei, é claro, não estava buscando justiça, apenas usando o assunto para ameaçar. Se você não quer que as pessoas saibam, então a partir de agora não teremos mais contato. Você continuará sendo sua rainha social. Apenas me use como um pano de fundo. Sem esperar pela resposta da chá verde, ela se virou e acenou, saindo. Assim que a porta do quarto se fechou, um grito vingativo veio de dentro. Finalmente, ela resolveu a pequena chá verde com satisfação. Embora tenha custado 30 milhões para obter a informação, felizmente ela não seria mais importunada pela chá verde. Inesperadamente, chegou outro convite. Acontece que haverá uma festa de boas-vindas para os novos alunos em 3 dias. Ela estava realmente cansada. Quem diria que ela pediria a Mari para jogá-lo fora? Para o exterior, diga que ela está doente. Ela não queria ser incomodada por banquetes problemáticos, mas sempre havia alguém que não a deixava em paz. Um cavaleiro elegante apareceu em sua porta, querendo ver Lu Fei assim que abriu a boca. Acontece que ela recebeu ordens do Cabelo Dourado. Ele veio entregar um presente para Lu Fei na festa de boas-vindas aos novos alunos, um vestido de alta qualidade que custa dezenas de milhares. Mari ficou subitamente animada, seus olhos brilhando. Lu Fei, no entanto, percebeu que o Cabelo Dourado tinha segundas intenções. Ela usou a desculpa de estar doente para não comparecer à festa e pediu que o presente fosse devolvido. Quem diria que o Cabelo Dourado havia previsto isso, e deixou o cavaleiro trazer uma carta. Eu sei que você não está doente. Estou ansioso para te conhecer. Lu Fei ficou tão furiosa que quase xingou. O cavaleiro também aproveitou para deixar um cartão. Lu Fei ficou instantaneamente confusa, mas também um pouco inquieta. O vestido para a festa antes do banquete poderia ser considerado um pedido de namoro indireto. Embora o Cabelo Dourado a tivesse pedido em namoro antes, como uma princesa ambiciosa, ela estava atualmente competindo pelo trono com o quarto príncipe. Como ela poderia pedir alguém em casamento levianamente? Ela se virou e ordenou a Mary que jogasse fora, mas Mary não teve coragem. Este é o coração do quarto príncipe. De repente, ouviram-se batidas na porta novamente. Era o quarto príncipe vindo para entregar um presente. A forma familiar, realmente um vestido branco de alta qualidade. Lu Fei ficou chocada. Hoje é atacado de vestidos de noite? No entanto, ela não tinha muita interação com nenhum deles, mas hoje eles mandaram presentes para ela ao mesmo tempo. Será que eles me veem como uma peça para vencer? Infeliz, ela disse a Mary para jogar fora, pois não planejava ir à festa de qualquer maneira. Mas é uma pena desperdiçar uma Mary tão boa, então não vamos desperdiçar. Ela se virou e o vendeu em uma loja de roupas. Não é de admirar que fosse um vestido de alta qualidade, ele vendeu por incríveis 40 milhões. Feliz, ela levou Mary para uma grande refeição, mas ao voltar para casa, Xiao Lunan já a esperava. Ela fez uma reverência respeitosa para cumprimentá-la. Naquele momento, ela não era mais a mesma covarde. Você me ajudou muito da última vez. Desta vez, vim especialmente para agradecer o presente.
Ela se virou e ordenou que lhe trouxessem. A forma familiar apareceu novamente. Era óbvio que ele veio de novo. Assim que ela ia recusar, Xiao Lunan parecia um pouco desapontado. Desde pequena, ela só conhecia a fuga e o medo. Foi a princesa que a encorajou, dando-lhe a coragem de lutar. Então, por favor, me deixe retribuir seu favor. Lu Fei ficou sem palavras. O vestido azul grande era realmente bonito. Mas ela realmente não queria ir à festa, e Xiao Luna era apenas uma plebeia. Deve ter custado muito para comprar o vestido. É realmente difícil recusar um sentimento assim. Pensando nos rostos das donzelas verdes ao redor, parece que dar um tapa na cara delas seria bom. Ela decidiu ficar com fome ao meio-dia e à noite eles iriam à festa de boas-vindas aos novos alunos. Dentro do local à noite, Xiao Luxia estava elegantemente vestida, e vários bajuladores a elogiaram por sua beleza, e ela finalmente recuperou a confiança. Ao mesmo tempo, ela estava muito zangada e jurou ensinar uma lição a Lu Fei, e disse sarcástica que Lu Fei não se atrevia a vir novamente. Ouvi dizer que ela irritou o grão-duque Ruter, e agora ela não tem um centavo, provavelmente não tem dinheiro para comprar um vestido. Mas dar um tapa na cara sempre vem de repente. No momento seguinte, sob os olhares de surpresa de todos, ela olhou para trás com espanto. Visto Lu Fei aparecer gloriosamente no local, sua beleza deslumbrante a tornou instantaneamente o centro das atenções. Os homens foram cativados, mas Xiao Luxia estava extremamente furiosa. Tudo isso é graças à minha pequena Marley. Usando maquiagem requintada, ela conseguiu deixar Lu Fei ainda mais bonita, mas os olhares ao redor a deixaram desconfortável. Ela decidiu procurar Xiao Luna e ir embora, mas no momento seguinte, o cabelo verde a convidou nervosamente para dançar. Esta não é a pessoa que levou uma surra da última vez? Olhando para o rosto corado dela, ela se apaixonou por mim? Instantaneamente envergonhada até suar frio. Embora a garota de cabelo verde tivesse um histórico de bullying, ela logo se reconciliou com ela. Ela até a convidou para comer frango frito, então ela não planejava recusar o convite da garota de cabelo verde, apenas que ela não esperava isso. Ser uma nobre, a garota de cabelo verde dança muito bem. Para não deixar a outra parte embaraçada, ela só podia ceder relutantemente. As garotas de chá verde imediatamente encontraram algo para reclamar, aproveitando a oportunidade para zombar de Lu Fei sem parar, especialmente quando a viram dançar com plebeus. Eles secretamente se regozijaram, a princesa louca e os plebeus são uma combinação perfeita, mas suas elegantes danças instantaneamente causaram exclamações em toda a multidão. As garotas de chá verde que esperavam assistir a uma piada agora estavam furiosas. Só podiam usar seu status de nobres para se sentir superiores. Com certeza apenas plebeus estariam dispostos a dançar com ela. Lu Fei não foi afetada. Ela apenas elogiou a garota de cabelo verde por ter dançado muito bem. Enquanto o menino estava feliz, ele também disse que estava um pouco triste. Porque ele não conseguiu roubar a primeira dança com a princesa. Posso dançar com você novamente na próxima vez? Ela assentiu indiferentemente. Embora ela não soubesse se participaria de mais banquetes, ela ainda estava muito feliz em ter um parceiro de dança tão compatível. Logo, uma dança terminou. A cabeça cortada convidou novamente, surpreendentemente o príncipe dourado do Império Ocidental. As garotas de chá verde foram novamente desmentidas. Lu Fei, no entanto, recusou na hora. O dourado ficou curioso sobre o motivo, porque era muito problemático. A família dele é o apoio do quarto príncipe, seja para o vestido de gala ou para o convite de dança, é apenas para obter benefícios políticos de mim. Ela não queria participar de nenhum jogo político, então era melhor procurar outra pessoa. Quem diria que o dourado ficaria ainda mais relutante em desistir? Eu não consigo me comunicar com você de jeito nenhum. Virou-se e se preparou para sair diretamente. Naturalmente, a pessoa que vendeu o vestido de gala foi ameaçada. É ilegal vender vestidos de gala da família Huang sem permissão. Que pessoa desprezível, você realmente não tem charme assim. Mas o dourado não se importou, de qualquer forma, já terminamos, perder alguns pontos não importa. Mas eu, sou a noiva do quarto príncipe. Você também deve querer cancelar o noivado, certo? Isso fez Lu Fei ficar sem palavras, diante do novo convite do dourado. Com um suspiro impotente, ela só pôde estender a mão e dançar mais uma música com o dourado, embora ela não pudesse vencer com as palavras. Mas seus pés podiam se defender. Quem diria que ele usaria magia para se defender? Lu Fei ficou quase morta de raiva. O dourado ficou um pouco confuso. Você não gosta nem um pouco de mim? Eu, não gosto.
Eu odeio coisas falsas, um rosto para uns e outro para outros. O dourado se aproximou dela claramente com segundas intenções. Ela odiava esse tipo de pessoa, porque lidar com falsidade era muito problemático, mesmo que o dourado dissesse que gostava sinceramente dela. Luffy também recusou da mesma forma, não pretendo aceitar os sentimentos de ninguém, quer essa pessoa seja você ou não. Depois de recusar o príncipe imperial, ela se virou e quis encontrar Mali para voltar para casa rapidamente. Procurou em todos os lugares por um longo tempo. Finalmente encontrei a fofura perto da mesa de jantar. Ela está comendo tão feliz? Minha barriga imediatamente roncou em desobediência. Só então me lembrei que estava com fome o dia todo para o banquete. Comendo as iguarias na mesa, meu humor melhorou instantaneamente. De repente senti um olhar estranho. Virei-me e vi a chá verde irritada, estranhando o que os poucos queriam fazer. Nesse momento, fui puxado pela bolinha de carne e uma xícara d'água foi entregue imediatamente. O noivo, o quarto príncipe, fez uma aparição deslumbrante. Fiquei um pouco irritada com o homem se aproximando de repente, sem esperar que ele se sentasse para comer. Não posso recusar a realeza imperial, então só pude virar e dizer que a refeição foi agradável, e que havia tantos lugares para Ningnin. Ele insistiu em sentar ali, e o quarto príncipe imediatamente desvendou seus pensamentos. Só então me lembrei que podia olhar diretamente para os olhos. Expliquei que queria apenas me aproximar de Luffy, afinal, ela é a noiva declarada, então só pude me inclinar para encontrar uma desculpa para fugir. O quarto príncipe também desvendou o que Luffy estava pensando. Por favor, não se aproxime de mim novamente por outros motivos, não entendi o que isso significa. Acho que você vai entender. Depois de falar, Luffy planejou sair. Então, se eu realmente gostar de você, você me aceitaria? A mesma pergunta que fiz à loira. A resposta de Luffy foi incerta. A pobre loirinha foi despachada para o escritório. Ela pensou por um momento e disse, vou levar sua resposta em consideração. Depois de falar, virei e saí. Ele estava realmente sendo incomodado por dois irmãos. Ele só queria descansar um pouco. Por que você não me deixa em paz? A dor da vida passada ressurgiu, o desespero antes da morte do desejo. Ainda estava em minha mente, até que ouvi a voz preocupada de Mary, e então voltei à realidade. Não se preocupe, estou bem. Virei-me para levar Mary para casa, mas no momento seguinte, o diretor apareceu sorrindo em frente a mim. A expressão excessivamente preocupada deixou Luffy completamente entorpecida. Rapidamente inventei uma desculpa de dor de cabeça e acenei para tentar escapar, sem esperar que ele de repente gritasse. Para que a garota cuide bem de si mesma, se não se sentir bem, não precisa ir à aula. Luffy estava realmente prestes a enlouquecer. As chá verdes também ficaram chocadas. Não apenas o príncipe herdeiro e o quarto príncipe, mas agora até o diretor havia caído. Luffy não conseguia dormir de jeito nenhum depois de voltar para o dormitório. O banquete finalmente terminou, mas ela voltou a sonhar com sua vida passada. Pensando no sofrimento do passado, o primeiro é, eu devo viver uma vida confortável. Abri a janela para abraçar o amanhecer. Imaginei feliz a vida confortável no futuro. Tendo finalmente descansado satisfeita por uma noite, o familiar som de batidas na porta soou novamente. Uma premonição sinistra surgiu em meu coração. Certamente era problema vindo. Ouvindo as batidas cada vez mais urgentes na porta. Não tive escolha a não ser levantar e abrir a porta. Como esperado, vi o problemático príncipe herdeiro. Fiquei surpresa por um momento. No momento seguinte, ela fechou a porta resolutamente. O príncipe herdeiro não entrou em pânico, ele veio como professor. Portanto, não abrir a porta seria uma violação das regras da escola. Luffy ficou furiosa. Sem outra opção, ela teve que abrir a porta novamente. Acontece que ele veio perguntar o motivo por que a garota não tinha frequentado as aulas, pois eu estava muito doente. Além disso, o diretor já aprovou que eu não frequentasse as aulas. Um simples professor temporário não pode mudar isso. Mas ele ignorou um ponto. Todos os alunos da academia devem participar de atividades de clube, mesmo a realeza não é exceção, pois todos os outros clubes estão cheios. Ela só podia ingressar no único clube que ainda tinha vagas. Para sua sorte, eu era o professor daquele clube. No entanto, com a atitude do príncipe herdeiro, parecia que Luffy tinha que escolhê-lo, e ela não seria manipulada. Ela recusou resolutamente o convite do príncipe herdeiro. Ele pensou que a garota estava apenas sendo teimosa. Agora, apenas meu clube tinha vagas. Ela sorriu e disse que não precisava se preocupar. Ele fechou a grande porta para ela.
O príncipe herdeiro não ficou bravo. Ele suspirou que perseguir garotas é realmente difícil. No dia seguinte, Lu Fei, surpreendentemente, o chamou para sair. Cantando uma melodia, ela caminhou pela academia. O destino era a associação de estudantes para encontrar seu noivo. Assim que ela estava prestes a explicar sobre o clube, o outro lado já tinha antecipado e a convidou para participar de seu clube. Há rumores de que Lu Fei tem saúde frágil e seu clube não tem membros, sendo perfeito para Lu Fei, que gosta de deitar e não fazer nada. Afinal, a garota preferiu ser expulsa a varrer o pátio na época, ela já tinha visto através do coração da garota. Mas Lu Fei recusou. O clube do Quarto Príncipe era extremamente popular, ela não queria se envolver em problemas. O que a garota fará daqui a pouco? Um sorriso se espalhou pelo rosto de Lu Fei enquanto ela estendia uma carta. Eu solicito a criação de um novo clube, cujo nome será Lu Aiju. Vendo as condições de que apenas aqueles que gostam de Lu Fei podem se juntar. Você está falando sério? Vendo a garota assentir, o outro lado disse, você vai se arrepender. Afinal, Lu Fei pode nem saber o quão popular ela é na academia. Ele se virou e carimbou o selo de aprovação. Você sabe que os clubes não podem recusar pedidos, certo? Ela certamente sabia. Com essas condições, como alguém poderia se juntar? Inesperadamente, o quarto príncipe se inscreveu imediatamente e entregou o formulário de inscrição. Lu Fei ficou bastante sem palavras. Por que você está fazendo isso? Para monitorar suas ações, afinal, você tem vários históricos desde o início das aulas. Um motivo razoável, mas era uma desculpa para o quarto príncipe se aproximar de Lu Fei. O Lu Fei dos rumores era muito frágil. Mas na realidade, ela havia aprendido esgrima, além do amor óbvio do príncipe herdeiro por ela, e sua alma exausta. Tudo parecia um pântano que a atraía, fazendo-a querer se aproximar da garota involuntariamente. Do outro lado, havia forças ativas. O quarto príncipe ficou com raiva porque o clube de Lu Fei era muito simples. Felizmente, só havia um membro. Ela pensou que mais ninguém se juntaria. Inesperadamente, ouviu batidas na porta novamente. Ela viu o garoto tímido de cabelo verde e entregou-lhe imediatamente um papel. Ela pensou que era um desafio, mas acabou sendo um pedido de adesão. Enquanto Lu Fei reclamava, o garoto de cabelo verde também veio se juntar à diversão. Vendo os dois pedidos de adesão, ela sentiu uma dor de cabeça. Por que alguém quer se juntar a este tipo de clube? Assim que ela estava prestes a recusar os dois, mais uma garotinha chegou. Vendo sua hesitação e timidez, ela obviamente também queria se juntar. Lu Fei ficou chocada. Assim que ela estava prestes a perguntar se eles gostavam dela, ouviu um motivo ainda maior. Acontece que muitas pessoas não gostavam desses verdes, gíria para pessoas falsas ou invejosas. O tumulto de Lu Fei na festa sem dúvida deu voz a muitos, por isso ela se tornou muito popular na escola. Vendo a situação piorar, ela rapidamente contou o número de membros. O clube exigia pelo menos 5 membros. Agora o número estava certo, então ela não aceitaria mais ninguém por enquanto e mandou os dois embora. Ela esperava ter a chance de dissolver o clube, mas inesperadamente eles eram muito disciplinados. Assim que tinham tempo livre, faziam festas no dormitório. E foi no dormitório de Lu Fei. Até o membro fantasma, o quarto príncipe, aparecia de vez em quando. Com medo de que sua futura esposa fosse roubada, os homens gostavam muito da princesa? Em vez de gostar, era mais como respeito. Então vocês apenas os respeitam genuinamente, certo? O garoto de cabelo verde de Lu Fei estremeceu. Ele rapidamente elogiou as qualidades de Lu Fei para o garoto de cabelo verde. Embora fossem regras que ela mesma estabeleceu, ela ficou envergonhada ao ouvir elogios. Depois de finalmente mandar todos embora, ela sentiu que esse tipo de vida não teria fim e estava prestes a explodir. Especialmente porque eles chegavam pontualmente todos os dias. Ela não entendia por que eles sempre vinham. Você nos odeia? Mas com uma aparência de cachorrinho, era impossível resistir. Felizmente, eles não lhe trouxeram problemas, mas o que ela temia aconteceu. A conferência acadêmica de primavera estava prestes a ser realizada e cada clube tinha que preparar um programa. Então, o garoto de cabelo vermelho entregou um livro. Este era o programa deles, um drama de pintura exclusivo para o Love Lu Fei Drama. Ela se perguntou por que escolheram este. Acontece que era para combinar com suas características individuais. Era a opção mais adequada para o clube. E para Lu Fei, que estava doente. Também seria uma atividade na qual ela poderia participar como diretora. Quanto aos papéis extras, o garoto de cabelo vermelho planejava recrutar outros atores. Acontece que eles estavam pensando nela.
Ela se sentiu estranhamente sortuda e culpada. Portanto, ela também não poderia decepcioná-los. Eu vou cuidar bem de vocês. Logo os ensaios da peça começaram, mas com o passar dos dias, eles ainda não conseguiam encontrar um ator adequado. O garoto de cabelo vermelho estava um pouco preocupado, afinal, foi ele quem propôs a peça. O resultado foi que nem mesmo os atores puderam ser reunidos, e Lu Fei ficou um pouco ansiosa, mas não conseguia encontrar o motivo. Até que, ao sair para fazer compras, ela acidentalmente ouviu uma conversa de transeuntes, e descobriu que era Sophie, a Chá Verde, ingênua e manipuladora, causando problemas. Ameaçar os outros para não se inscrever, Lu Fei ficou realmente irritada, podia xingar a Chá Verde à vontade. Agora que isso estava afetando as pessoas ao seu redor, não havia jeito, parecia que ela teria que voltar com o primeiro prêmio. Mas a seleção de atores era um problema, a protagonista feminina ela mesma podia ser, mas quem seria o protagonista masculino? De repente, Mali exclamou, e era o quarto príncipe que apareceu, olhando para o recrutamento de atores em sua mão. Por que não me chamaram para atuar em uma peça? Então ela se lembrou desse membro fantasma, é claro que ela não admitiria que se esqueceu. Você sempre esteve muito ocupada, quase sem tempo para participar de atividades, não é? Para sua surpresa, ele se ofereceu para atuar. Embora um pouco surpresa, ela entregou o roteiro e ouviu o oponente detalhar Lu Fei. Os cantos da boca não podiam deixar de se erguer, isso seria ótimo, a princesa definitivamente virá me ajudar a praticar, certo? Isso é muito problemático, claro que recuso. Mas somos um papel de coadjuvante, e você também não vai às aulas. Não é exatamente o momento ideal. A desculpa era irrefutável, e ela observou as costas do quarto príncipe se afastando. Sentiu uma pontada de perda, mas felizmente as pessoas estavam reunidas, e o mais importante agora era corrigir os problemas de todos, começando pela atuação de Xiao Hongmao, seu talento é muito forte. Mas falta confiança, então o efeito da atuação será um pouco exagerado, diante de conselhos diretos ao ponto. Xiao Hongmao entendeu rapidamente, e de fato sua atuação melhorou muito, mas Xiao Lumao era mais difícil de lidar. Uma performance exagerada, não importa o que Lu Fei dissesse, era inútil, então ela teve que demonstrar pessoalmente. Uma entrada elegante, estendeu a mão graciosamente com nobreza, uma pessoa confiante e habilidosa na linha. Um olhar gentil, quase fez Xiao Hongmao se apaixonar. Como esperado, é a princesa Lu Fei. O problema finalmente foi resolvido, é claro que não se pode esquecer de alguém, virou-se para procurar o noivo. À primeira vista, viu o roteiro cheio de anotações, parece que ele praticou bem, aproximou-se lentamente do homem. Disse a fala do roteiro com seriedade, para sua surpresa, o homem respondeu naturalmente, com um olhar gentil. Aproximou os lábios, como se tudo acontecesse naturalmente, no momento seguinte foi empurrada com força. Parece que você praticou muito bem, desta vez o primeiro prêmio será nosso. Logo chegou o dia da apresentação, eles foram alocados no maior auditório, todos duvidavam do nível do clube. E isso era exatamente o que o Lírio Verde desejava. Acontece que tudo foi arranjado por ele. Lembrou-se da cena vergonhosa em que eles estavam. Com certeza seria maravilhoso naquele momento, mas foi quando eles estavam mais satisfeitos que Lu Fei e os outros usaram seus próprios olhos para dar um tapa na cara do Lírio Verde.